para a fé. Foi o que nós estudamos hoje na nossa escola bíblica dominical. Os irmãos que estavam aqui, alunos, estiveram estudando, nós estivemos estudando cultivar tanto a questão espiritual, né? Foi três partes, né? Moral, social, espiritual. Os irmãos me ajudaram aqui, lembrando, né? Cultivando a questão espiritual, moral e social. São 3 pontos importantes para a igreja. Quando a gente estuda a epístola de Pedro, se percebe Pedro, o apóstolo, que também aqui esse Pedro foi o mesmo que começou discípulo de Jesus, foi instruído por Jesus, né? Foi o mesmo que lá em Mateus 16 ele fez a confissão, que é titulada Confissão de Fé, profissão de fé no Senhor. Foi quando Jesus disse que não era carne nem sangue que estava revelando para Pedro, mas na verdade era uma revelação do Pai com respeito à pessoa de Cristo. Então Pedro contribui não só para os cristãos contemporâneos, né, de Pedro, né, os cristãos da sua época, mas para a igreja, principalmente da atualidade. Você observa no versículo 1 e 2, ele diz assim, queria até pedir se fosse possível, Rodrigo, colocar aí, do mesmo capítulo, né, 1 Pedro 1 e 2, versículo 2 só, queria que tu colocasse só o 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Ou seja, queridos, Pedro deixa bem definido, explícito na palavra, que nós estamos aqui porque o Senhor foi segundo a presciência, né? Segundo a vontade, as riquezas de Deus, segundo o projeto de salvação de Deus. Então foi tudo isso que nos fez estarmos aqui hoje, nesse culto de Santa Ceia. Ele diz, é a presciência de Deus Pai. Aí ele acrescenta, em santificação. Quer dizer que o interesse de Deus não foi só trazer a gente para cá, né? Para estarmos aqui como uma igreja que tem um título, não, mas foi nos separar. Ele diz, segundo a santificação do Espírito. Quer dizer que o processo de limpeza quem faz é o Espírito Santo de Deus, quando nós damos lugar, né? Por isso que Pedro acrescenta. Então, aí ele diz, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Só um versículo que é o 2, dá para a gente pregar um dia todinho, se for possível, porque ele vai falar do projeto, que é segundo a riqueza de Deus. Tu tirou aí, né, meu filho? Não, voltou. Segundo a riqueza, a presciência do Pai, né? Aí a gente poderia usar aí, à luz da teologia, essa palavra presciência, né? Segundo a riqueza do Pai, a soberania do Pai, a vontade de Deus. Aí vem a questão da santificação do Espírito. Aí ele muda, ele muda o texto. Ele diz, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí vem a outra parte, graça. Aí ele já fala de graça e paz vos sejam. Isso acontece, essa última parte é um processo que acontece na vida do crente, e é um processo de crescimento.
a questão da graça e da paz, né? Quando nós se comportamos como verdadeiros cristãos, porque santificação fala de comportamento, santificação fala de moral, então quando há na vida do cristão, né, essa preocupação dele ser ético, se começa aí. O que é ética? Comportamento. Todo servo de Deus, após conhecer, né, o Evangelho, com certeza ele vai mudar. Não é uma questão que ele vai mudar porque a igreja está pedindo que ele mude. Não. Ou o pastor está lá, meu irmão, tu tem que mudar. É a palavra, é o Espírito. Pedro diz aqui que pelo Espírito, o Espírito é que vai trabalhar isso aí. Nós vamos dando oportunidade, né, ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando, a ponto de mudar todo o nosso comportamento, né? Todo o nosso comportamento. Eu ouvi ontem, um dia todinho, eu ouvi uma semana toda, um mês todo, os irmãos estavam lá, o irmão Josadac e outros obreiros, o irmão Marinho, pela parte da manhã, sobre a questão da nossa identidade. E uma das coisas que me chamou a atenção, que o ministrante, talvez que mais novo do que eu, uns 20 anos, não sei, ele é muito jovem, né? E olha que eu não sou velho não, mas ele é bem jovem. E ele falou que uma das coisas que a igreja hoje está preocupada, os líderes, a igreja do todo, inclusive hoje mesmo na escola nós trabalhamos isso, ali chama de restituir a identidade da igreja que nós estudamos hoje. Se a gente fosse titular, na verdade, um título, um dos conceitos do assunto que nós estudamos hoje é a restituição da identidade. Quer dizer que se a igreja tivesse totalmente no clima de santidade, todos buscando como os nossos pais na fé, né? Como os nossos pais na fé, então o comentarista não ia colocar um assunto desse de hoje, cultivando, tem que cultivar a espiritualidade, né? Em outras palavras, ele está dizendo: cuide, meu irmão, de você, da parte espiritual, cuide da tua moral, né? Cuide do social. Isso chama-se de restaurar, buscar a nossa identidade, que se a gente não tiver cuidado, perde essa identidade cristã, né? Perde, se descuidar, é tudo que o diabo quer tirar de nós, né? É esse parecer com Cristo, né? E nós temos que parecer com Cristo. A igreja primitiva ganhou muitas almas. Sabe por quê? Que todo dia se multiplicava o número de salvos que